Por aqui direi ciência, mas no sentido cientificista, aquela que exclui-se ao transcendente, aquela que reduz a realidade apenas ao que é observável, mensurável, testável. Sim, aquela que, olhando para um tubo de ensaio com uma lupa na mão, brilhantemente questiona: cadê Deus? Considerando a ciência, há quem contribua mais e quem pese mais para o sistema, certo? Podemos fazer um levantamento empírico sobre isso. Estatísticas não devem faltar. Segundo a ciência, uma determinada sociedade cientificamente mais evoluída não seria melhor sem alguns desses pesos mortos? A Alemanha do século XX, adornada com laboratórios de ponta e mentes brilhantes, envia saudações. Segundo interpretações de certos dados, foi possível dividir em raças e sistematizar o racismo. Eugen Fischer, grande cientista, sauda-vos, com o braço estendido. Talvez, para muitos cientificistas super bem abastados, que sonham com robôs girando o capital, não seja tão raro idealizar um mundo mais limpo. Por que não fazer experimentos com humanos? E se fosse em larga escala? Por que não? Como será que a massa reagiria a um certo tipo de vírus, hein? Poderia surgir essa dúvida, é claro, pelo bem do conhecimento, do avanço da própria humanidade, ou ao menos parte dela. Já que, hipoteticamente, o conhecimento material é o único possível, e se fosse necessário silenciar os opositores da tal ciência ou de certas políticas tidas como científicas, ora, por que não fazê-lo também com argumentos científicos? Ou quem impediria essas pessoas de silenciar seus opositores? A moral, a dignidade da alma humana, o juízo divino ou o castigo eterno? Talvez, mas certamente não a ciência. Para um cientificista, um feto é só um aglomerado de células, um peso evitável. Então por que não despedaçá-lo dentro do ventre? Ótima ideia! Para o Estado, um a menos para se preocupar. E se estatisticamente um certo grupo, um certo fenótipo, uma certa classe der muito trabalho, pouco útil, improdutivo, incômodo, então por que mantê-los sob o sol, se é que me entendem? Não seriam afinal apenas chimpanzés mal lapidados, células agrupadas, uma mera massa biológica, talvez subsapiens? Certamente seria genial divulgar o aborto como um caso de saúde pública e afundá-los nas drogas para que se autodestruam. Brilhante! Tem as armas nas mãos deles que eles mesmos completam o serviço. Eficiência, eis a palavra mágica. O que os impediria? Moral objetiva, lei natural, céu, inferno? Ah não, tudo besteira. Um bípede de jaleco extirpou tudo isso com bisturi. Aqui e o agora é o que importa. Exclui-se o transcendente, exclui-se também o homem. Vamos trazer todos para a ciência, dizem seus evangelistas. Vamos divulgar a ciência, brandam seus apóstolos. Os experimentos mostram isso. Impõem os novos mandamentos. A ciência salva vidas, proclamam os missionários de jaleco. O universo tem 13 bilhões de anos, declaram, e está feito seu Gênesis. Assim diz Dawkins. Citam como quem invocam profetas. Se não se sabe ainda, é porque a ciência ainda não descobriu.
explicam seus sacerdotes. O mundo acabará se não cuidarmos do meio ambiente, profetizam seu apocalipse climático. Venceremos a morte, migraremos para outros planetas, anunciam sua escatologia. Então, o que seria o homem? Ele é apenas um milésimo de segundo no tempo e espaço, um grão de poeira cósmica com delírios de grandeza ou uma ameba eloquente? Mas e se for melhor estipar os que atrapalham o futuro da espécie e deixar apenas os que contribuem com a causa? Por que não? A grande ciência nos trouxe muitos recursos, tais como marxismo, nazismo, socialismo, comunismo, tecnoburocracia, militarismo estatal, engenharia social, utilitarismo, liberalismo, ciência racial, tributos abusivos, moedas artificiais, riquezas fabricadas, guerras, revoluções, campos de concentração, explorações, bombas atômicas, bombas biológicas, mísseis, armas psicológicas, sistemas de espionagem, burocracia opressiva, tributação massiva e compulsória, controle centralizado da moeda, censura institucional, educação ideológica, biopoder, centralização extrema, destruição de culturas e tradições locais, hedonismo, feminismo, cultura de massa, consumismo, instrumentalização do ser humano, dataísmo, experimentos de controle da população, censuras científicas por interesses de Estado, lavagem cerebral em massa, depressão e ansiedade sistêmicas, relativismo e tudo mais que se segue desses. O cientificismo reduz tudo ao material, destruindo sua própria razão e, por conseguinte, suas próprias afirmações e crenças. Cabe-me poupar os detalhes daquilo que cada um de seus ramos deixou ao mundo. Deixe que as pilhas de corpos falam por si. Segundo Rudolf J. Rummel, em sua obra chamada Statistics of Democide, o século XX concentra mais mortes por guerra e democídio do que desde o século 30 a.C. até o início do século XX somados. Detalhe, o século XX, seguindo ao século anterior, é onde houve os maiores avanços científicos desde então. Antes da modernidade, a maioria das mortes eram causadas em guerras diretas, mas na era moderna, governos matam civis em massa fora do campo de batalha, e suas ideologias estão repletas de argumentos científicos, não é mesmo? Não quero aqui incorrer em alguma espécie de falácia, quero deixar bem claro. Não estou dizendo que é a arma que mata e não quem puxa o gatilho. Não se trata disso. Não falo contra os avanços científicos, mas sim contra aqueles que excluem o transcendente, pois, quando exclui-se o transcendente, exclui-se também o homem. Exclui-se também o homem. Exclui-se também o homem.